Salve, salve, rapaziada! Tranquilo? Professor Ailton Domingos na voz, lançando mais uma aula esperta para nós. Isso daí. Olha só, a nossa aula de hoje é sobre dinâmica demográfica do Brasil. E essa aula é para o agrupamento H, oitavo ano do ciclo da adolescência. Se você não faz parte desse agrupamento, não tem problema. Lança seu volume lá no alto e vem comigo, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a dinâmica demográfica do Brasil e os conceitos demográficos, né? Quais são aí alguns conceitos demográficos importantes para que nós possamos compreender a dinâmica demográfica do Brasil. Tranquilo? Sem mais delongas, para iniciar a nossa aula, eu já trago para vocês uma informação quentíssima, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população estimada do Brasil em 2020 é de 211 milhões de habitantes. O nosso país tem uma área de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. E a densidade demográfica do nosso país é de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. E a pergunta que eu faço para vocês é muito simples, fácil demais da conta. O Brasil é um país populoso e bem povoado? E aí, é ou não é? Hã? Pô, difícil, né? Mas vai ficar fácil. Presta atenção. Vamos conhecer alguns conceitos demográficos que vai nos permitir responder essa pergunta. Bom, o primeiro conceito demográfico que nós vamos ver hoje é o de população absoluta. O conceito de população absoluta é o número total de habitantes de um espaço, de um território. Ou seja, é a soma de toda a população de um país, de um estado ou de uma cidade. E quando esse resultado é muito elevado, muito significativo, nós vamos dizer que esse local é populoso. Então, um espaço, uma cidade, um país que é populoso significa que a sua população absoluta, sua população total é grande, é significativa. Segundo conceito que nós vamos ver hoje é o conceito demográfico de população relativa ou densidade demográfica. Esse conceito é a relação entre o número de habitantes e a área total do território, tendo como resultado o número de habitantes por quilômetro quadrado. A população relativa me permite entender se um país, se uma cidade ou se um estado é bem povoado ou mal povoado. Vamos ver o exemplo aqui do Brasil, o nosso país. A população absoluta, ou seja, o número total de habitantes do nosso país é 211 milhões de habitantes. Eu vou dividir a minha população absoluta pela área total, 8 milhões de quilômetros quadrados, e o resultado é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou a minha densidade demográfica. No Brasil, 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Acredite, o Brasil não é um país bem povoado. Nosso país é pouco povoado. E eu já te explico por quê. Se liga, antes disso, eu preciso apresentar para vocês a tabela da população brasileira por região. Como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos uma tabelinha que apresenta as regiões do Brasil, a sua população absoluta e a sua população relativa. Meus amigos, a região do Brasil onde tem o maior número de habitantes é a região sudeste, com 89 milhões de pessoas, e uma população relativa de 94,9 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que a região sudeste ela é populosa e bem povoada. Logo,
tem um número total de habitantes elevado e também a população está bem distribuída pelo território, beleza? Nem todo país, nem toda região, nem todo estado ou cidade que é populoso vai ser povoado. Tranquilo? Olha só, o Centro-Oeste é uma das regiões brasileiras, na verdade, é a região brasileira que apresenta a maior população absoluta, apenas 16 milhões de habitantes. No entanto, não é a região com a menor densidade demográfica. O Centro-Oeste tem 10 habitantes por quilômetro quadrado, tendo uma densidade demográfica quase 2 vezes maior do que da região Norte, que é 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que nem sempre a população ser maior representa altas taxas de densidade demográfica. Tranquilo? Olha só, nós temos um mapa da densidade demográfica do nosso país, do Brasil. As regiões de cor mais escura são os espaços onde eu tenho a maior concentração populacional, logo, regiões de maior densidade demográfica. No Brasil, as áreas litorâneas e a região sudeste são as regiões que apresentam maior concentração populacional. Isso se dá por conta da nossa história de ocupação e também pelo desenvolvimento econômico. Conforme avançamos ao interior do Brasil, encontramos menores taxas de densidade demográfica. Um exemplo é o estado do Amazonas, aonde nós temos aí grandes vazios demográficos, principalmente por conta da preservação da floresta amazônica. Amigos, e as pirâmides etárias? Vocês conhecem? Já viu uma pirâmide etária? Bom, as pirâmides etárias, elas são gráficos que representam a população dividida em sexo e faixa etária. Acredite, o Brasil tem mais mulheres do que homens. A nossa população é composta por 51% de brasileiros e 49% de brasileiras. As pirâmides etárias pegam, então, a população absoluta de um local, organiza entre homens, nas nossas pirâmides aí, os homens estão representados pelas barras azul, e por mulheres, que estão representadas pelas barras laranjadas. E organiza essa população de acordo com a sua faixa etária. Na nossa pirâmide, a variação das faixas etárias são de 4 em 4 anos. A primeira pirâmide mostra o Brasil em 1980 e a segunda pirâmide mostra 2020, uma estimativa da população brasileira em 2020. É possível perceber que a nossa pirâmide em 1980 ela tinha uma base mais larga e ela ia afunilando conforme chegava ao topo. Em 2020, a nossa pirâmide ela tem uma base mais curta, né? Ela tem uma base menor e ela é mais abaulada no meio e nós podemos perceber um alargamento do topo da pirâmide etária brasileira. Isso significa que a nossa população está envelhecendo e que nós estamos tendo menos filhos. Mas para compreender melhor a nossa pirâmide etária, temos mais conceitos demográficos, outros conceitos demográficos que são importantes. Veja bem, a taxa de fecundidade diz respeito ao número de filhos por mulher em idade reprodutiva. E consideramos a idade reprodutiva o intervalo entre 15 e 49 anos. Em 1980, a taxa de fecundidade no Brasil girava em torno de 4,04 filhos por mulher em idade reprodutiva. Já em 2020, essa taxa cai para 1,77. Logo, nós entendemos que a fecundidade, a nossa taxa de fecundidade, reduziu bastante de 1980 para 2020, o que justifica a nossa pirâmide em 2020 ter uma base menos larga do que a em 1980. Outro conceito demográfico importante
é o crescimento vegetativo, que diz respeito ao crescimento natural da nossa população. Bom, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são importantíssimas para a gente compreender o crescimento vegetativo. A taxa de natalidade diz respeito ao número de nascidos vivos e a taxa de mortalidade diz respeito ao número de óbitos. Quando eu pego taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, o resultado é o crescimento natural ou crescimento vegetativo da população. O crescimento vegetativo do Brasil em 1980 era de 2,48%. Em 2019, ficou em torno de 0,79%. Isso evidencia o envelhecimento da nossa população? Não, né? A nossa população está envelhecendo porque eu tenho cada vez mais pessoas chegando no topo da minha pirâmide. E o maior acesso à saúde, à qualidade de vida elevada, tem feito com que o topo da minha pirâmide esteja cada vez mais largo. Legal, né? Super da hora. Meus queridos, para encerrar então a nossa aula de hoje, temos algumas atividades para vocês. E aí, o Brasil é um país populoso e bem povoado? Responde. Quem sabe, grita alto. Responde bem alto aí para acordar o vizinho. É ou não é? Hã? Isso daí. O Brasil é um país populoso, mas não é um país bem povoado, porque a nossa população não está bem distribuída no território. Beleza? Bom, qual é a população absoluta da sua casa? Vamos fazer um censo demográfico aí na sua casa. Conte todo mundo que mora com você e fala aí para mim, qual é a população absoluta da sua casa? Número total de habitantes. Hã? Fala alto para mim ouvir aqui. Padrinho, muita gente, hein? Amigos, nossa aula de hoje está chegando ao fim e hoje nós tivemos a possibilidade de trocar uma ideia sobre a população brasileira, sobre os conceitos demográficos e sobre as pirâmides etárias. Por hoje é só. Forte abraço para vocês. Até a próxima e eu te espero aqui no Conexão Escola.